pela manhã. Amor, Sexo e Namoro. Esse livro, ele serve tanto para você que é pai, tem filhos como eu, na idade da Tiff. Serve para você que tem filhos adolescentes. Serve para você que está começando agora o seu casamento. E serve para você, pai, você que já está muitos anos na estrada. Infelizmente, eu acho que sobraram somente 9. Então, tem 9 livros. Se você quiser, corra primeiro sem derrubar o pastor. Ele vai fazer a dedicatória. Mas, assunto maravilhoso. Ele só não ensina nada aqui daquele negócio que eu falei. Mas tem muita coisa que, se você ler, vai levar você aquilo mais rápido. Amém? Então, por favor, está aqui a propaganda para você. Ele vai falar mais alguma coisa. Que Deus abençoe e use você como usou pela manhã. Obrigado, pastor Ribamar. Boa noite, igreja. Que bom estar aqui com você. Eu e minha esposa estamos sendo tão bem tratados aqui. De fato, gostamos muito já dessa cidade, dessa igreja. Amamos tanto vocês. A gente está assistindo assim, nós dois, Barack Obama e Michelle, porque a gente acha que está sendo tão bem tratado. Gente, eu falei hoje de manhã, eu comi pamonha goiana na Califórnia. Só de estar aqui já é muito bom. Agora comer uma pamonha goiana aqui, meu Deus do céu, eu até assisti um jogo do Goiás junto com o pastor Ribamar. Imagina que coisa linda. Só tem gente bonita aqui, só tem gente boa. E realmente a gente está impactado de ver o que Deus está fazendo aqui. A gente está percebendo também, como nós cantamos aqui hoje, que coisas muito maiores virão. E a gente se sente tão honrado de poder passar por aqui, sentir isso, perceber isso e de alguma forma dar alguma contribuição. Eu trago aqui um abraço do meu pastor Carlito, aquele abraço que balança a gente inteiro, daquele tamanho, cabe o Brasil e Estados Unidos juntos e cabe você também. A gente está aqui porque ele nos enviou, a gente tem aprendido tanto com ele, a gente se sente feliz também de ser enviado por ele para estar aqui nessa noite. E eu espero que se o pastor Ribamar tiver coragem de convidar a gente de novo, vai ser uma alegria estar aqui de novo. E se ele for um homem de fé, ele vai fazer isso, tá bom? E a gente também, eu quero falar um pouquinho do livro. Esse livro, ele fala sobre a visão de Deus para relacionamentos. Lá na nossa igreja, só pode namorar depois que lê esse livro, tá? E eu ouvi dizer que a conspiração está chegando aqui também. Então, quem se adianta, governa, tá? Então, leva esses que estão aí. A gente já tem recebido tantos testemunhos, quase todas as semanas a gente recebe alguém mandando um testemunho do que Deus fez. Eu estava lá na Flórida, na igreja lá na PIB da Flórida, a gente entrou no restaurante, aí veio uma mulher e falou, licença, posso sentar aqui com vocês? Estava eu, o pastor Silair, ela pegou e começou a falar, eu li esse livro, Deus abençoou minha vida, eu não estava na igreja, eu estava num relacionamento que começou errado, estava com violência no relacionamento, e esse livro encorajou ela a tomar uma atitude, e ela voltou para Jesus por causa desse livro, lá na Flórida. Eu nem imaginava que esse livro, às vezes o livro vai para onde a gente não imagina. Os jovens começaram a comprar, começaram a entregar para os amigos que não eram crentes, e aí a gente também fez um lançamento na livraria secular da cidade. Esse livro ficou entre os 10 livros mais vendidos da livraria por alguns meses, e a gente está na 3ª edição. Eu espero que esse livro abençoe sua vida. A gente escreveu mesmo para abençoar. Esse livro foi produzido pela editora Inspire, não é produção própria, não é assim para a gente ter lucro em cima disso, é realmente para abençoar a sua vida. E para onde a gente tem ido, a gente tem levado. A gente compartilhou sobre esse assunto com os jovens, você que é pai, você que é mãe, que Deus te dê sabedoria para lidar com esse assunto. Às vezes a criança pequena já está falando disso, você fala, meu Deus, o que eu faço, não é verdade? E Deus quer te dar a sabedoria, que Deus use esse instrumento dele para te dar a sabedoria que você precisa. Para a gente contextualizar um pouco sobre o contexto da nossa juventude, algo que Deus está fazendo lá, queria soltar esse primeiro vídeo aí que vai falar da Juventude Eleve, a juventude lá da PIB em São José dos Campos, que tem agora essa parceria com esses jovens e esses adolescentes aqui da Igreja Brasileira da Bay Area. Pode soltar o vídeo. Mais ou menos assim que fala, não é? Bay Area. Research shows that many people leave church when they are in their 20s. The church's challenge is to keep the faith alive. It is to keep its connection with the next generations. Insecure and impatient, connected to the world but distant from each other. They are and do many things at the same time. See the church as judgmental, simplistic, closed, and distant from real life. To elevate is to live above the limits of society's prevailing culture and thought.
To elevate is to live with Christ above all. It is to smooth the path to a personal experience with Jesus, to promote meaningful relationships with each other, to bring near the word of Christ to the reality of people, to make the most of the strength and intensity of young people to promote a time of social transformation, to think and act locally and globally, to live the 5 biblical principles of Jesus: worship, discipleship, mission, fellowship, and ministry. How? Practicing a contagious spirituality, mentoring and taking care of people in small groups, taking care of people individually, Discipleship 101, promoting programs and events that empower every experience. We are not driven by programs, but they put in practice our values. Weekly celebrations that are contextualized and dynamic for different profiles. Teenager, Eleve Extreme. Youth, from 19 to 29, Eleve Livre. Young adults, Eleve Up. And young couples, Eleve A3. 120 small groups that happen every week. A Rede, 16 groups inside universities. Reação, evangelism conference that takes place during the Brazilian Carnival with evangelistic impacts in 10 cities. The 2013 edition recorded more than 1,000 decisions for Christ during these days. Global Reaction, 200 young adults in 7 cities of the world making missions in 5 different countries simultaneously. Youth camps. Eleve Resgate, young people rescue people for Christ in the nightlife of the city. Celebrate Recovery, program with support groups in the 12 steps of the AA program based on the 8 Beatitudes and contextualized for the youth. Recharge, weekly meeting of worship and prayer. Sports such as jiu-jitsu, martial arts, soccer, and over 10 sports. Elevate your life, where gravity won't pull you down anymore. Eleve, Youth Ministry at First Baptist Church in São José dos Campos, Brazil. Então aí já estão nossos contatos, porque a gente pode se manter aí próximos por meio das redes sociais, da internet. Tudo que a gente prega lá nos jovens, a gente coloca disponível lá no YouTube. E você pode acessar e vai ser um prazer a gente manter contato aí por meio das redes sociais. Amém? Que bom estar aqui com você nessa noite. Deus tem uma palavra para você, Deus tem o endereço da sua necessidade. E eu espero que você esteja com a sua expectativa nele, porque se o seu coração estiver nele, você não sai daqui hoje do mesmo jeito. Não tem como, porque todas as vezes que nós temos um contato com a palavra de Deus, que é o próprio Deus, porque Deus é a sua palavra, também é uma das formas que ele se manifesta pessoalmente, é impossível a gente sair desse encontro do mesmo jeito. Alguma coisa na sua vida pode mudar nessa noite, se você quiser ter esse encontro com Deus por meio da sua palavra. Por isso eu quero te convidar a baixar sua cabeça aí, fechar os seus olhos, do seu jeito, faça a sua conversa com Deus. Talvez você está aqui no ambiente de uma igreja pela primeira vez. Como é que você fala com Deus? Fala quando você fala com um amigo bem próximo de você. Fala o que você deseja falar para Ele. Pai, obrigado. Obrigado por esse tempo. Obrigado, Pai, pelas Tuas promessas. E uma delas é que se a gente estiver juntos em Teu nome, o Senhor se fará presente. O Senhor está aqui. Já temos sido transformados pela Tua palavra. Por tudo que aconteceu aqui hoje, nessa noite. Eu tenho uma alegria tão grande de estar nessa igreja querida, Pai. E eu sei, Pai, que os Teus sonhos para essa igreja são tão grandes, ó Deus. E eu te peço, Pai, que apesar de mim, dos meus erros, das minhas falhas, das minhas limitações, que o Senhor tenha liberdade para me usar, para realmente que cada pessoa aqui receba a Tua palavra, receba, Pai, aquilo que precisa do Senhor. Eu oro, Pai, pedindo que o Senhor nos cerque com os Teus anjos, nos dando toda e completa liberdade para o fluir do Teu Espírito Santo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. O tema da palavra de hoje é eleve a sua atitude. Um dos desafios maiores que a gente tem
no nosso dia a dia, na nossa vida, é ter uma atitude acima da nossa realidade, é agir acima das circunstâncias. Toda hora a gente anda por aí, a gente vê gente que não consegue elevar acima das circunstâncias. Tem gente que é azedo com tudo que acontece. Aliás, tem gente que é tão azedo que se ele chupar o limão faz careta. Tanto que ele é azedo. Ele reclama de tudo tá ruim, nada tá bom. Você começa a falar um negócio para ele, ele fala, não vai dar certo. Vai dar errado. Aí você começa a contar às vezes um problema, esperando que a pessoa vai te animar. Ele fala, o meu problema é pior do que o seu. Você tem um filho que está com problema, o meu está pior. Né? E você vai percebendo que as pessoas às vezes são dirigidas pelas suas circunstâncias. E eu quero hoje te convidar a ter um tipo de atitude, de acordo com a força que a palavra de Deus te dá, para que você eleve acima de cada circunstância da sua vida. E eu quero pregar aqui, usando o texto e fazendo menção de um personagem bíblico, que constantemente eu tenho pregado sobre a vida desse homem para os jovens. E você que está aqui, talvez fala, mas eu não sou jovem. Se você tem entre 5 a 89 anos, você é jovem espiritualmente, porque você se renova constantemente em Deus. E talvez você pense assim, não, mas essa fase de juventude, eu quero ouvir sobre outras coisas, algo que inclua todo mundo. Deixa eu te dizer uma coisa, juventude tem tudo a ver com essa igreja, tem tudo a ver com você, não importa a idade que você tem. Sabe qual que é uma das maldições das igrejas ao redor do mundo? É que uma geração morre crente, mas não consegue fazer com que a próxima geração siga os mesmos passos e construa um legado. Tem igreja no mundo inteiro se transformando, sabe, todo tipo de coisa. Em Londres, 1000 igrejas foram vendidas, se tornaram nightclubs, se tornaram cinema, se tornaram bares, se tornaram restaurantes, todo tipo de coisa. Na Alemanha também, tanto igrejas católicas quanto igrejas evangélicas têm sido vendidas por causa do ceticismo, por causa da incapacidade de passar uma fé de geração em geração. Então uma igreja saudável é uma igreja que investe na próxima geração. É uma igreja que não pensa só em si, mas é uma igreja que pensa numa igreja para todos. Eu tenho me alegrado tanto aqui nesse lugar, porque eu tenho visto isso acontecer aqui. E essa palavra então vem para incluir todas as pessoas. Então nós vamos aprender aqui com a vida do jovem Daniel, que deu uma grande contribuição para a sua geração e para a próxima geração também. Então vamos lá, Daniel capítulo 1, se você puder abrir a sua Bíblia, se tiver um papel para sua anotação, isso faz muito bem, porque quando você anota, você tem uma facilidade maior de se recordar daquilo que Deus falou com você. Daniel capítulo 1, versículo 3 a 6. Diz o seguinte, depois, todo mundo encontrou isso, se você não encontrou, a gente tem aqui no telão, você vai encontrando, e a gente vai prosseguindo aqui na palavra. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento, e que fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos, e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então essa é a realidade desses jovens. O que aconteceu com esses jovens? Eles foram tirados da sua terra natal. Aqui eram pessoas que se destacavam entre o povo, e essa experiência de tirá-los do seu povo e levá-los para uma nova realidade mostrou que eles não só se destacavam por coisas aparentes, porque a Bíblia fala que eram pessoas cultas, inteligentes, que dominassem vários campos de conhecimento. Então de alguma forma eles se destacavam. Porém, o livro de Daniel mostra que eles se destacavam muito além do que conhecimento, muito além do que aparência. Porque se você for observar, não foram somente esses 4 jovens que foram levados para a Babilônia, mas só esses 4 são citados, porque os outros tinham histórias que não mereciam ser contadas. Mas esses jovens tinham história, um tipo de vida que mereciam ser contada, ser passada de geração em geração. Um tipo de atitude que foi acima da circunstância. E que tipo de circunstância que eles estavam? Então eles perderam a família,
perderam o contato e o lugar da sua terra natal, perderam o ninho de casa, não tinha mais proximidade com seus familiares, aquele ambiente seguro da casa para voltar no fim do dia, para ter um lugar, uma base, um ponto de partida. Eles se tornaram escravos. Por mais que eles estavam no palácio, eles não tinham mais vontades. Eles não poderiam ir para onde quisessem. Não poderiam comprar o que queriam. Por mais que tivessem coisas boas, eles só tinham o que decidiam dar para esses escravos. Eles foram levados ali para ser um tipo de um escravo de elite, mas era um escravo. Também eles perderam seus próprios nomes. A Bíblia fala que o rei decidiu dar para esses jovens outros nomes. E esses nomes eram de acordo com os deuses da terra deles. Se fosse, por exemplo, no país Brasil, e trouxesse alguns jovens para ser escravos e fossem mudar os nomes deles, talvez eles teriam nomes como os discípulos de Jesus, ou nomes bíblicos, e aí o rei olha para ele: agora você vai se chamar Iemanjá, você vai se chamar Exu Caveira, você vai se chamar, e assim por diante. Deuses da terra, deuses da cultura local, pessoas que seguiam a Deus e agora são chamados às vezes até mesmo por nome de demônios. Essas eram as circunstâncias que esses jovens tiveram que se submeter. Viveram num lugar onde a bebida, a prostituição, a idolatria, os rituais malignos era algo extremamente comum. Eles tinham todas as festas em todo o tempo e não tinha mais ninguém para olhar o que eles estavam fazendo. O pastor não olhava nem para ver no Facebook o que ele estava postando. Agora estavam livres. Poderiam fazer o que quisessem, não ia ter, e o normal era se contaminar. Porque se lá em Israel, quando tinha sacerdote, quando tinha alguém cuidando, o povo se perdia, imagina agora no meio da Babilônia, no meio do caos, no meio onde o pecado é absolutamente normal. Esses jovens estavam agora vulneráveis ao pecado. Também eles estavam ali dados a todo tipo de coisa ruim que você possa imaginar. Eles estavam num ponto assim para se perderem completamente, mas não foi isso que aconteceu. E o que me impressiona foi a reação dessas pessoas, porque assim constantemente a gente perde a nossa reação, a nossa atitude que nos leva para perto de Deus. Alguém perde o emprego, já quer jogar tudo para cima. Alguém ainda não se casou, aí se torna a pessoa mais triste, mais solitária, mais pessimista do mundo, e ela acha que não tem mais caminho futuro para ela. Alguém leva uma bronca, uma crítica, é completamente afetado, faz biquinho e fala: não vou voltar mais aqui, não quero brincar mais. Outro, no momento da ira, perde a cabeça, fala tudo que quer, e ele mais uma vez perde a oportunidade de elevar na sua atitude. E outros acabam se rendendo diante da tristeza, diante da solidão, da dor. Porque, gente, deixa eu te falar uma coisa, aqui na igreja é uma coisa mais linda que tem. Se você, no momento de um louvor desse que a gente acabou de ter, num lugar lindo como esse, cheio de gente bonita que está aqui, e a gente cantando, a gente orando, a gente adorando, a gente lendo a Bíblia, a gente fazendo tudo de bom aqui, e você tiver uma atitude ruim, isso não é normal. A grande questão que conta é na segunda-feira, é na terça-feira, é quando você não tem vontade nem de levantar da cama, de tanto sono que você tem, você bate a mão no despertador e coloca mais 5 minutos, e mais 5 minutos, aí você chega no seu trabalho, notícia ruim. Aí você chega em casa, notícia ruim, aí é que tá. Porque assim, é anormal, assim, você esperar que num momento como esse de festa, as pessoas tenham atitudes ruins. O que conta é no dia que a coisa não vai bem. Ninguém nunca me ligou e falou assim: eu estou em depressão, pastor. Onde você está? Estou na minha lua de mel aqui, numa depressão violenta. Está na lua de mel, estou fazendo festa. Pode até ter problema no casamento depois, mas agora começa tudo bem, não é verdade? Nunca vi alguém falar assim: eu não aguentei, eu xinguei meu chefe, tudo. O que ele fez? Ele me promoveu. É normal, não é? Agora, o que Deus quer que você faça é no momento que as coisas... Porque Jesus não prometeu que você não ia ter aflição. Ele falou: você vai ter aflição. Mas ele fala: eu venci o mundo. Então o que ele espera que você faça? Ele fala: eu venci o mundo e você também vencerá. Sabe o que é o mundo? O mundo é lugar de notícia ruim. Não espere que vai passar uma geração e você vai ligar a TV e vai ter notícia melhor. Não espere que as pessoas que virão, porque tem gente que está falando o tempo todo a coisa mais óbvia. Olha o mundo dessa geração, mas tende a piorar. É óbvio é que piore. É ou não é verdade? Agora, o que não é óbvio é o que nós podemos viver no sobrenatural, é que no meio de um mundo difícil,
você viva de acordo com a vida perfeita que é Jesus Cristo de Nazaré. Tem um pastor que me ensinou a falar o seguinte: se alguém perguntar para você como é que vai a sua vida, você fala: minha vida vai muito bem, porque minha vida é Jesus, e a vida de Jesus é vida perfeita, amém? E como é que vai o seu mundo? O meu mundo está meio fora do lugar, mas quando eu trago Jesus para frente do meu mundo, dá tudo certo, amém? Então é isso que esses jovens conseguiram fazer. Eles conseguiram ter uma reação mais forte, uma atitude mais forte do que as circunstâncias, uma atitude mais forte do que a realidade. Tem uma frase do Rick Warren que eu gosto muito, que é: a sua atitude é mais forte do que as suas circunstâncias. A sua atitude é mais forte do que a realidade do seu dia a dia. Então vamos aprender o que levou esses jovens a ter esse tipo de resultado. Depois, olha o que aconteceu. Depois que o rei faz um tratamento com os jovens e eles decidem obedecer a Deus, olha o que acontece. O rei conversou com eles, versículo 19. E não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. De modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhe fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento. E descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores do seu reino. Eles conseguiram elevar no meio daquela circunstância e ainda se destacaram, mesmo na Babilônia. Às vezes você está numa Babilônia. Tem gente que fala: pastor, meu trabalho é uma Babilônia. Pastor, minha faculdade é uma Babilônia. A rua que eu moro é uma Babilônia. O tempo todo eu sou atraído, às vezes, por coisas que não agradam a Deus, porque o meu ambiente é ruim. Mas eles conseguiram elevar nessa situação. Então vamos lá, elevar a sua atitude é primeiro. Vamos aprender com a atitude desses homens, desses jovens, é saber ser ingênuo. Parece ser algo meio controverso. Porque assim, você vai para a escola para ser ingênuo? Você lê a Bíblia para ser ingênuo? Não, mas a fé cristã, quem vai elevar com as suas atitudes é quem vai escolher, não é você se tornar um ingênuo, mas saber ser ingênuo quando você precisa ser, porque nós temos que escolher o que nós vamos ter parte, o que nós vamos ter conhecimento, o que nós vamos saber tudo desse mundo e o que a gente não vai saber. Não é você se abster completamente do mundo, porque Deus salva até corintiano, gente. Deus salva até flamenguista, não é verdade? Deus salva até torcedor do Goiás, até do Vila Nova. Meu Deus do céu, é verdade. Esse time existe, cara. Se você pesquisar bem, você vai ver que ele ainda existe. Tá, tem história aí sobre ele e tal. Mas é verdade. Mas assim, a gente não pode nos perder nas informações desse mundo. Tem gente que tem se tornado tão especialista nas coisas desse mundo que perdeu o coração para Deus. Não acredita mais em coisas tão simples, em coisas assim, o poder da oração. Porque a gente tem tudo na nossa mão, tem ou não tem? Acontece uma coisa, tem um médico. Acontece uma coisa, tem um financiamento. Acontece outra coisa, você pode procurar ajuda especializada. Mas e onde está Deus nessa história? Quem é ingênuo para o mundo? Porque o ser ingênuo é ser ingênuo para o mundo, mas é ser sábio diante de Deus. Olha o que aconteceu com esses jovens. Daniel 1,12. Peço que façam experiência. Daniel falando lá com um homem responsável para servir aqueles jovens que vieram de Israel. Peço que façam uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Meu Deus do céu. Você consegue entender o que aconteceu aqui? Já está longe de casa, já está tudo virado, e eles ainda querem comer só chuchu, brócolis, cenoura, água. Quem concorda comigo que um dos prazeres maiores da vida é comer, gente? Esses dias eu fui pregar no lugar, eu ganhei trufa belga. Uma caixa assim, com 40 trufas belgas. Gente, todo dia eu orava: Senhor Deus, abençoe, que o Senhor abençoe que tenha mais uma lá dentro. Colocava na boca, ela assim, derretia. E eu orava, até que um dia eu orei, mas cheguei lá, não tinha mais nenhuma. Porque comer é tão bom, não é? Mas aí chega lá no palácio da Babilônia, já está tudo fora do lugar. E aí o rei fala: manda dar picanha para todo mundo. Pode descer aqui o melhor da culinária do mundo. Agora vai trazer os melhores pratos, a melhor comida. Aí Daniel fala: não, eu quero chuchu. Você sabe que chuchu tem 3 vitaminas, né? A, B e C. Água, bagaço e casca. Mais nada.
Quando alguém é muito sem graça, você fala assim, nossa, essa pessoa tem gosto de chuchu. Eu espero que esse não seja um comentário a seu respeito por aí, tá? Aquele que não muda, não toca a vida de ninguém. Mas aí Daniel decide ter esse tipo de vida. Por que que ele não quis comer a picanha do palácio? Ele não quis comer primeiro, porque aquelas comidas eram consagradas. Segundo motivo, porque na lei de Moisés tinha algumas comidas que eles deveriam se abster. E algumas dessas comidas não eram permitidas ao povo de Deus. E mesmo numa terra distante. Um monte de gente perde a cabeça. Um monte de jovem de Israel não fala nada. Um monte de gente que dizia acreditar em Deus não fala nada. Mas Daniel fala assim, eu ainda creio na palavra de Deus. A minha realidade está dizendo que Deus se esqueceu de mim, mas a palavra de Deus é forte e verdadeira. E eu vou viver de acordo com a palavra de Deus. Eu vou viver de acordo com a minha fé. É aprender a ser ingênuo. Quando as pessoas olham para você e falam assim, meu Deus, olha ele comendo chuchu. O que é isso? Que burro, que idiota. Como é que ele pode escolher algo assim? Se você é crente, mas crente de verdade, se a palavra de Deus não é só um livro que fica na sua casa, se não é só algo que você ouve e canta, mas ela não muda você, se ela é algo de fato que você ouve, que você canta, mas ela muda você, alguém vai te chamar de bobo. Não tem como. Não tem como. Alguém fala assim, você está namorando? Tô. E aí, como é que tá? Não, tá tudo bem. E aí, vocês estão transando? Não, que isso, é pro casamento. Fala, de onde que você é? Você é um ET? Porque todo mundo está fazendo. Se vem alguém e fala assim, e aí aquela situação difícil, e aí você está lutando, eu estou lutando e eu estou orando e Deus vai fazer alguma coisa. Aí o povo fala assim, se a pessoa não crê em Deus, ela vai falar assim, como assim você está orando? Você não tem que orar, você tem que fazer. Quando aconteceu a tragédia lá em Santa Maria, no Brasil, nós enviamos um grupo de pessoas para ir para lá. Essas pessoas entraram dentro das faculdades, foram nos hospitais visitar as pessoas, foram nas famílias orar com os enlutados. E aí a gente colocou lá dizendo que a gente estava indo, colocamos na internet, tiramos a foto do grupo e choveu de comentários. E um dos comentários falou assim, esse povo não precisa de oração, não. Eles precisam de outra coisa, vocês vão para lá para perturbar. Quando aconteceu a tragédia no Rio de Janeiro, a mesma coisa, para de orar. Eles estão precisando de outras coisas. Nós estávamos levando a comida também, mas a gente também estava indo para orar. E eu orei com muitas pessoas no meio da tragédia. As pessoas choravam, entregavam sua vida para Jesus, encontravam esperança. Mas o mundo não consegue entender. O que é você ser ingênuo no mundo de hoje? É acreditar que se você tiver, por exemplo, um namoro santo, você vai viver um casamento abençoado. É acreditar que se você se dedicar ao seu ministério e à sua igreja, enquanto todo mundo só pensa em trabalhar e ganhar o seu, e você pensa, e você coloca o reino de Deus em primeiro lugar, e você também trabalha, mas você coloca o reino de Deus em primeiro lugar, você acredita que Deus vai cuidar das suas coisas, porque é promessa da palavra dele, e ele ainda vai te acrescentar algo mais que você não consegue conquistar. Isso é você, de certa forma, ser ingênuo aos olhos do mundo. É acreditar que se você procurar alguém, confessar o seu pecado, escravizador, um cristão, um filho de Deus, um irmão mais velho na fé, um líder espiritual, um pastor, Deus vai te curar, porque Ele promete isso na sua palavra. Mas uma oração me cura sim, uma oração te cura, porque na palavra de Deus está dizendo que é assim. E eu vivo de acordo com a palavra de Deus. Amém? É acreditar no poder da oração. É acreditar que se você devolver a maldade com a bondade é o melhor caminho. Acreditar que se você perdoar é o melhor caminho. Tem duas pessoas que não se falam no trabalho. Tem duas pessoas que não se falam numa família. Quem tem que pedir perdão? Aos olhos do mundo é aquele que errou. Só que aos olhos de Deus é aquele que tem Jesus no coração. Isso é você viver de acordo com a sua fé. Acreditar que se você entregar o que é de Deus nos seus dízimos e você ser generoso nas suas contribuições, é você ficar com mais do que você não entregar. Imagina nos olhos de Deus, eu entrego e eu fico com mais. Isso é você ser meio ingênuo aos olhos do mundo. Porque você está devolvendo o que é de Deus, Deus está cuidando do que é seu, está repreendendo o devorador, e você está plantando sementes que vão crescer, que vão brotar, e você vai colher isso na sua vida. É você crer na palavra de Deus e acreditar que as pessoas podem mudar de vida. Porque tem gente que não acredita que alguém pode mudar. Se ele tem um estigma, um estereótipo de que ele tem mau caráter, vai ser assim até morrer. Deixa eu te dizer uma coisa, aqui dentro está cheio de gente que era mau caráter, mas passou a se tornar semelhante a Jesus.
As pessoas aqui mudam de vida. Isso é problema desde a igreja primitiva. Paulo chega para pregar, o povo sai tudo correndo achando que ele não mudou. Barnabé fala assim, não gente, aqui tem uma nova criatura em Cristo Jesus. Ele se encontrou com Jesus. Acreditar também que o melhor de Deus ainda está por vir. O mundo está dizendo que você tem que ser pessimista e que essa é só uma frase de efeito. Só que se eu olho para uma palavra de vida, a palavra de Deus que diz que tudo posso naquele que me fortalece, em todas as coisas eu sou mais que vencedor, que estar com Cristo é muito melhor, mesmo depois se alguma coisa der errado eu vier a falecer, estar com Cristo é melhor do que viver aqui, e que no final de tudo eu vou estar com o Senhor e vou viver com Ele eternamente, e que eu não posso somente ir para o céu, mas trazer o céu para a terra, o reino de Deus e a sua vontade sendo feita hoje na minha vida. Eu tenho que ser otimista, não tem como, é viver de acordo com a palavra de Deus. É acreditar que se você honrar os seus pais, você está agindo com fé e gerando o melhor de Deus para a sua vida. Se você lutar pela sua família, você está agindo com fé e gerando o melhor de Deus para a sua vida. Então isso é você saber simplificar, é você saber olhar de acordo com a palavra de Deus, porque tem gente que vai questionando tanto, inventando tanta coisa, que você vai colocando barreiras num caminho que Jesus já simplificou. Olha o que está escrito aqui em Eclesiastes 7:29. Tudo que aprendi se resume nisso. Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Está escrito lá em Eclesiastes 7:29, na versão da linguagem de hoje. Segundo, você elevar a sua atitude é você saber adiar desejos. Saber adiar desejos. Olha o que está escrito em Daniel 1:5-8. De sua própria mesa o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. E pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Olha o que está escrito aqui. Um dos fatores era a consagração. E outro dos fatores era adiar desejos. E não pense que Daniel fez isso e seus amigos somente no começo. Você pode ler o livro de Daniel inteiro. Capítulo 1, 2, 12. Todos os capítulos. Sabe o que está falando? Que Daniel, em determinado momento, ele parou de comer algumas coisas. Ele decidiu jejuar. Ele decidiu tirar algumas coisas da sua rotina para que ele pudesse experimentar o melhor de Deus. Sabe por quê? Porque ele viu o final. Porque ele viu a recompensa. Porque ele viu o melhor de Deus. Está cheio de gente perdendo a cabeça hoje em dia, porque não consegue adiar um desejo. Olha o que C.S. Lewis escreve. Somos criaturas frouxas, loucas por bebida, sexo e ambição. Embora a alegria infinita nos seja oferecida, como uma criança ignorante que deseja prosseguir fazendo tortas de lama numa favela, porque não pode imaginar o que pode significar a oferta de um feriado na praia. Está dizendo que a gente, às vezes, somos criaturas tão frouxas, que a gente prefere ficar na porta de uma casa, numa favela, no esgoto a céu aberto, brincando de barro, porque a gente não sabe o que é passar um final de semana na praia. Somos, às vezes, crianças sem maturidade, porque se desespera e fala, mas não teve jeito. Eu não consegui, eu não aguentei e eu não resisti. Por isso que lá em Hebreus, a carta aos Hebreus fala o seguinte, que na luta contra o pecado vocês ainda não resistiram até o sangue. Adiar desejos é maturidade. Sabe por que eu e você estamos aqui e somos salvos em Jesus? Porque Jesus, ele decidiu adiar o seu desejo. Ele não os suprimiu, não os matou. Ele simplesmente os maximizou. Você acha que ele olhou para a cruz e falou, cruz, sua linda, que vontade de passar um tempo com você? Foi isso que ele falou? Falou, cruz, que eu trabalhei o tempo inteiro. Ele olhou para a cruz e achou que a cruz ia ser um resort, assim, nas férias. Não, ele olhou para a cruz e ele foi para a cruz. Ele orou, ele pediu que, se possível, aquele cálice fosse passado. Mas ele viu a recompensa no final. Ele viu eu e você sendo salvos hoje. Ele viu uma geração de milhares e milhares e milhões e bilhões de pessoas que viriam, entregariam sua vida a Jesus, teriam a fé, a esperança, o amor, o perdão dos pecados, a salvação depois. Mas por isso ele teria que passar pela cruz. Adiar desejos é você enfrentar a sua cruz. É você pagar o preço do hoje. Adiar desejos hoje, para que amanhã você possa ter algo melhor. Isso é maturidade. Olha o que o Scott Peck, um psiquiatra famoso, tem sido utilizado em vários livros de maturidade espiritual. Ele fala capacidade, o que é a maturidade? É a capacidade de fazer escolhas racionalmente,
atrasando ou abrindo mão de prazeres, a fim de maximizar benefícios futuros. É por isso que Jesus ele fala o seguinte, que o reino de Deus é comparado a uma pessoa que chegou no campo e aquele campo tinha um tesouro. Ele vai lá, vende tudo que tem, para que ele possa ter aquele tesouro, aquele campo, porque aquilo vale tudo. Que você não perca o que vale tudo por causa de coisas que você quer agora. O que você realmente quer? Que você não perca por causa de escolhas erradas. Então aprenda a pagar o preço, aprenda a avançar. Então, onde você precisa pagar o preço hoje, talvez no seu trabalho, nos seus relacionamentos, na sua formação, na sua família, na sua vida com Deus. Eu fico impressionado que às vezes assim, eu converso com jovens que sabem sobre tudo, que lê sobre tudo, mas estão na igreja quase dando aula para Jesus, de tanto tempo que está lá dentro, mas ainda não leram a Bíblia uma vez. Meu Deus do céu, como assim? A gente tem tudo aqui e não dá valor, porque às vezes é simplesmente assim chato, aparentemente, você se dedicar a um processo, se dedicar a uma disciplina pessoal, e você vencer, e você estabelecer um hábito saudável, porque é o seguinte, né? Hábito ruim vem de graça, mas hábito bom você tem que trabalhar em cima dele. Não é assustador, por exemplo, que você só escova dente porque isso entrou à força na sua vida. Sua mãe enfiava aquela escova de dente quase que à força na sua boca. Você não queria escovar dente, não queria tomar banho. Tem alguns que ainda estão aprendendo isso ainda, né? Mas eu espero que você já esteja avançado nesse processo. Mas graças a Deus que você hoje não consegue sair de casa sem escovar o dente. Tem gente que sai sem um desodorante e tal, né? Dificulta a nossa vida, mas você não consegue sair de casa sem escovar um dente, sem você estar com a sua higiene pessoal em dia. São hábitos que nós aprendemos, que nós conquistamos, que você pague o preço por bons hábitos na sua vida espiritual. Porque sair de casa sem orar, sem falar com Deus, é pior do que sair de casa sem escovar o dente. É pior do que você ir para o seu trabalho com o sapato trocado. É pior do que você sair sem hábitos comuns da sua higiene pessoal. Não saia. Temos aqui um maestro, né? Qual que é o melhor momento de afinar os instrumentos? É antes do concerto, não é verdade? Não saia de casa antes de você falar com Deus e pedir a bênção dele para a sua vida. É um bom hábito. Terceiro, é começar a agir com o que você tem. Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso, e perguntou ao oficial do rei, por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir que lhe desse um prazo, e ele daria a interpretação. Queridos, sabe o que aconteceu nesse texto? Esse era um rei gente boa. O cara era top. Sabe o que ele fez? Ele um dia dormiu e sonhou. Aí o sonho era meio estranho. Ele pegou e falou o seguinte: reúne todo mundo aí do palácio. Chamou os magos, os encantadores, os sábios. E falou o seguinte: eu quero que todo mundo me fale. Qual foi o sonho que eu tive? E qual que é a interpretação do sonho? Simples, né? Aí o povo pegou e falou assim: não, rei, peraí. Me conta o sonho que eu te conto a interpretação. Ele falou assim: ó, vocês estão tudo querendo me enrolar. Essas mães de Ná vai tudo morrer. Apelou, ficou bravo, deu uns 5 minutos nele, ele queria matar todo mundo, só porque eles não descobriram o sonho e a interpretação. Aí a notícia chega lá no Daniel, fala: Daniel, você vai morrer, meu filho. Por quê? Porque você não adivinhou o que o rei sonhou. Só que aí Daniel, o que ele tinha na mão? Ele tinha o seu relacionamento com Deus. Mas, gente, eu fico pensando, acho que Daniel era um cara muito bom, porque imagina a gente lá no meio daquela história, longe de casa, sofrendo, o rei louco, querendo matar todo mundo. Você fala assim: ah, tá bom, já vivi demais. Ele já tinha lido, já tinha descoberto que o cativeiro ia durar 70 anos. Quer dizer, ele ia morrer lá. Então ele poderia falar assim: é bom que eu morra, essas mães de Ná, tudo morre também, tá bom. Só que ele fala: não, manda falar para o rei, que eu vou trazer a resposta para ele. Isso era tudo que ele tinha. Era tudo que ele tinha. E ele age com aquilo que ele tinha. Ele toma uma atitude. Ele vai lá e ele fala: não, eu vou agir, eu vou avançar, eu vou tomar atitude, eu vou mudar, eu vou trazer o que é necessário, porque eu tenho um relacionamento com Deus e o meu Deus pode todas as coisas. Ele agiu com o que ele tinha. Eu me lembro quando eu vejo isso aqui, agir com o que você tem. Eu me lembro, por exemplo, quando eu comecei a pregar as primeiras vezes para os jovens. Eu estava na igreja do meu pai,
Os jovens tinham uma realidade ruim. Todo mundo, aquele negócio, todo mundo gente boa na igreja, mas sai, vai para o motel, sai, vai para o barzinho, sai, vai para não sei para onde. E aí um pastor de jovens reuniu todo mundo lá no final do culto e falou assim, é o seguinte, nós vamos fazer uma festa, nós vamos fazer um negócio, não sei o quê. Eu falei, pastor, por que a gente não tem culto todo sábado? Por que a gente não faz um encontro de oração aqui com o pessoal? Ele falou assim, olha, eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho um trabalho que me exige muito e tal, você faz? Eu falei, eu faço. Só que eu nunca tinha pregado uma vez, não tinha curso teológico. Mas tudo que eu tinha eram mensagens que eu ouvia sem parar. Aí eu pegava e ouvia uma mensagem, que era tudo que eu tinha, e pregava igualzinho. Pregava as ilustrações, as piadas, tudo igual. Não precisava, nem inventava nada. E sabe o que acontecia? O povo se convertia, Deus fazia, porque era tudo que eu tinha. Era tudo que eu tinha. E eu pregava. Eu saía copiando tudo. Eu falava, essa aqui eu vou copiar igualzinho. Essa aqui também. Acessava lá e falava, pastor Ribamar pregando, top, é isso aqui mesmo que eu vou pregar. Pegava lá, pastor, e aí ia copiando todo mundo. Eu ia pregando e pregava tudo igual. De tanto copiar, um dia eu fiz algo que as pessoas começaram a copiar também. De tanto copiar, Deus foi formando um ministério. Depois veio o curso teológico, depois veio a formação ministerial. Mas lá no começo eu comecei só com o que eu tinha. Hoje eu estou fazendo com o que eu tenho também. Naquela época eu fiz com o que eu tinha. Um dos problemas da nossa geração é esperar assim, vamos casar? Não, tem que ter carro, casa, 2 apartamentos, tem que ter tudo certinho, tem que ter condições de morar no mesmo bairro, com casa igual àquela que meu pai tem. E depois está tudo certo, tem mestrado, doutorado, pós-doutorado, fala, não, agora vamos casar. Meu Deus do céu, gente, o que é isso? Uma vez nosso pastor foi lá e pregou e falou assim, você acha que o mundo dentro da igreja é só o povo que está aí na imoralidade sexual? O mundo dentro da igreja é o pensamento do mundo. E isso também é o mundo dentro da igreja. Ele fala, não é assim não. A gente tem que aprender a viver de acordo com o que a gente tem. Lá na sua escola você pode fazer a diferença. Lá no seu trabalho, como? Com o que você tem? Ah, mas eu não tenho informação disso, daquilo. Então eu vou trazer meu pastor para pregar aqui e ele faz tudo. Se você puder levar o seu pastor, leve. Mas você não vai poder levar seu pastor todo dia. É com você. Eu lembro que tem a história do Cleverton. O Cleverton é um jovem assim, pensa num nerd tímido e sem jeito. É o Cleverton. Sabe aquele nerd assim, ele que só usa a camiseta do super-herói todo dia. Você vai conversar com ele, oi, tudo bem. E sai. Aquilo clean e tal. O Cleverton teve uma experiência pessoal com Jesus. E ele vem de uma família totalmente desestruturada. Tem, assim, algumas coisas na vida dele que Deus está fazendo. E eu gosto demais desse menino. E ele um dia chegou na escola, ele fez um trabalho. E ele pegou e pegou um violão, cantou uma música, pegou a história lá do Star Wars, que os amigos dele são tudo nerds também. E ele pegou a história lá do pai e falou que Deus era o pai. E aí colocou uma carta na mesa de todo mundo e falou assim, essa é uma carta do pai para você, o seu Deus. Leia essa carta agora, se você quer entregar sua vida para Jesus, levante sua mão. Dentro de uma sala de aula, de uma universidade, o Cleverton começou, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. 18 pessoas levantaram a mão entregando a vida para Jesus dentro de uma faculdade. Gente, ele começou com o que ele tinha. O que ele tinha era a experiência dele, de nerd, de Star Wars, de não sei o que, mas ele tinha uma experiência pessoal com Jesus. Ele era muito melhor para falar para aqueles caras do que eu, porque ele era amigo deles. Então, vamos agora tomar nossa atitude. A versão da Bíblia, a mensagem para Tiago 1, 6 e 8, fala, nunca tomam atitude e sempre duvidam de tudo. Nós vamos ser a geração que vai tomar atitude em nome de Jesus. Levanta na sua casa e fala, Deus vai mudar a história aqui em casa. Levanta no seu trabalho e ora. Eu tenho um amigo executivo que o negócio lá começou a dar errado. Eles são uma empresa terceirizada da Philips, e eles faziam muitas coisas lá, e o negócio fechou o tempo lá. E aí ele pegou, queria ter um grupo de oração dentro daquela empresa e não tinha espaço. Aí o negócio já estava tudo ruim mesmo. Ele chegou lá no chefe dele e falou assim, chefe, eu posso ter um grupo de oração por causa desse contrato? Ele falou, já estamos tudo ferrado, mas então faz. E ele começou o trabalho. Em uma semana a história virou. Tudo que aquele cara tinha, sabe o que era? Oração. E Deus fez por meio de tudo que ele tinha, oração, amém? E aí o chefe falou assim, agora é o seguinte, essa sala é de vocês, não vai acontecer mais nada nessa sala, eu quero que vocês orem todo dia antes de começar o expediente nesse lugar.
É assim, vamos fazer com o que a gente tem. Quarto, você elevar a sua atitude, é você saber se conectar, saber ter relacionamentos saudáveis, saber ter gente que ora junto com você. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus, que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Sabe o que aconteceu? Daniel foi lá e falou assim: olha, Deus vai fazer, é com o Senhor, pode deixar, fala para o rei que eu, Daniel, vou falar com o meu Deus, e Deus, o Deus de Israel, a quem eu sirvo, e Deus vai mudar a história. Ele vai lá e ele compra a briga, mas tem uma coisa, ele sabia para onde ele podia correr. Ele compra a briga, chama os seus amigos e vai orar. Ele compra a briga, vai para um ambiente seguro e fala assim: olha, é isso e isso e isso, a gente está numa situação difícil, vamos jejuar juntos, vamos buscar Deus, Deus vai mudar essa história. Quando chega uma notícia ruim na sua vida, sabe por que às vezes a gente não consegue elevar? Porque a gente não tem com quem orar. A gente já cumprimenta as pessoas assim, né? Tudo bem? Tudo bem, né? A gente já pergunta se está tudo bem e sem tempo para ouvir o que ela vai dizer. A gente não pergunta: e aí, como é que você está? Como é que está a sua vida, seu casamento, seu trabalho? Fala: e aí, tudo bem? Qual que é a resposta para tudo bem? Tudo bem, não é verdade? Nós vivemos num mundo em que homens e mulheres têm medo de intimidade, têm medo de sair da superfície relacional. E aí, por quê? Porque sai um pouquinho, aí vem a decepção, porque somos pessoas imperfeitas. Só que a decepção é uma oportunidade de aprofundar um pouco mais. Quando um marido e uma esposa estão numa situação ali que tem uma decepção, o que acontece? O coração é revelado. Sabe por quê? Porque um fala para o outro: olha, eu me senti mal quando você falou desse jeito, porque eu me senti rejeitado, eu me senti rejeitada. Na minha história, na verdade, meu pai já falou isso para mim muitas vezes, e na hora me veio aquela história: me perdoa pela minha atitude, eu não fui legal com você, eu queria acertar. E ali eles abrem o coração, eles choram, e eles saem dali mais amigos, mais apaixonados, mais conectados do que antes. Uma decepção é uma oportunidade de aprofundar um relacionamento. Um desafio é uma oportunidade de aprofundar um relacionamento. Uma luta é uma oportunidade para você aprofundar um relacionamento com Deus e com as pessoas. Você consegue entender isso? Talvez você está aqui na igreja por causa de uma luta hoje. Queridos, às vezes eu chego lá nos jovens e falo assim: gente, quem aqui entregou sua vida para Jesus, ou você teve um up no seu relacionamento com Deus, daqueles assim significativos, quando você passou por uma tragédia no relacionamento que terminou, ela deu um pé na bunda em você, você ficou mal, aí você falou: para onde eu vou correr? Para onde eu vou correr? Eu vou correr para a igreja. Aí eu pergunto: quem aqui fez isso? 60% dos jovens levantam a mão, fala: oi, eu aqui, ó. Porque é assim. Você tem que saber para onde você corre quando notícias ruins acontecem. Se você tem amizades profundas, tem gente que abre o coração com você, você está lá no pequeno grupo, está lá no discipulado, você está lá na igreja, e você vai, você tem aberto o seu coração para as pessoas, não só assistir do culto e indo embora, você vai vencer qualquer parada na sua vida. Pode vir o que for, o diabo não vai conseguir te derrubar. Então Daniel e seus amigos elevaram a sua atitude no meio de uma realidade ruim, porque eles sabiam se conectar. A gente vive num mundo que aproximou, às vezes, universos, aproximou um mundo do outro, encurtou as distâncias, mas distanciou as pessoas. Percebeu isso? Tem uma frase que é o seguinte: nossa pizza é italiana, nosso carro é japonês, nosso celular é americano, nosso perfume é francês, nosso relógio é suíço, nossa burocracia é portuguesa, nosso café é brasileiro, só o nosso vizinho é estrangeiro. A gente só não consegue dar oi para a pessoa que mora do lado da nossa casa e perguntar se ele está precisando de alguma coisa. Que em nome de Jesus, a frieza, a superficialidade, a incapacidade de se conectar caia hoje aqui nesse lugar em nome de Jesus. Aonde tem, você vai ser alguém profundo em relacionamentos em nome de Jesus. Porque é por esse caminho que você vai vencer, amém? Então você tem que ter alguém na sua vida, alguém que te confronta. Tem alguém que te confronta? Alguém que fala assim: cara, você não tem jeito não, você é mentiroso demais. Aí você fala: não tem, sabe por quê? Porque o último que falou isso para você, você quebrou o relacionamento. Tem gente que fala assim:
Alguém vai falar com o outro, fala, rapaz, você tem que mudar, você está muito orgulhoso, você está muito chato, você tem que ser um marido melhor, você está errado. Ele fala, não, aqui quem fala comigo é só o pastor. Aí o dia que o pastor pega ele na reta, fala, meu amigo, assim não dá. Ele muda de igreja. Aí vai pulando de igreja em igreja. Nosso pastor fala o seguinte, que o pastor tem que usar a vara e o cajado. O cajado é trazer para perto, né? Falar aqui, tem pasto bom aqui, ó. Tem água aqui, água fresca. Mas às vezes o pastor tem que usar a vara. Aí quando o pastor usa a vara, ele descobre quem é ovelha e quem não é. Porque tem gente que o pastor teve que usar a vara, ele sumiu da igreja. Você tem que ter alguém que te confronta. Alguém que te ajuda. Porque imagina que você está com uma doença, um câncer. Aí você vai para o médico e fala, e aí doutor, o que eu tenho? Ele fala, rapaz, está tudo bem, fica em paz. Vai para sua casa, descansa. Está tudo tranquilo. Esse cara te ama? De jeito nenhum. Por isso que silêncio é indiferença, mas confronto, disciplina é amor. Às vezes eu falo para os jovens, o cara está aprendendo a pregar, está subindo, está aprendendo a liderar, e eu falo, rapaz, vamos mudar o jeito de fazer. E às vezes alguns acham ruim, eu falo, olha, se eu não te amasse, já estava resolvido, você não ia fazer mais nada. Mas se eu te amo, a gente tem que construir alguma coisa junto, e a gente vai ter que afiar um ao outro aqui dentro. É assim que acontece. Não tem como, alguém quer ser o referencial próximo, a quem você pode fazer todo tipo de perguntas. A gente tem que ter na igreja um lugar para as pessoas perguntar qualquer coisa. Às vezes já tive cada pergunta que vocês não imaginam. Um jovem sentou na minha frente, entrevista de batismo. Ele me fala assim, pastor, mas fumar maconha é errado mesmo? Eu falo, mas por que você acha que não é? Ele fala, olha, Bob Marley fumava maconha lendo a Bíblia. Eu li num site que fala que tem mais de 10, capacidades, né? Propriedades, benefícios medicinais, terapêuticos da maconha. Pegou um site maconheiro lá, cheirou e fumou e mandou ver. Viajou. Aí ele pegou e falou assim, a Bíblia diz, olha, a Bíblia diz que tudo que a terra dá eu posso aproveitar e fazer bom uso. Pergunta! Mas gente, tem muita gente que não te pergunta, mas pensa. Se você tem um ambiente para perguntar, você vai ter todo tipo de pergunta. Eu peguei e falei para ele, olha, a Bíblia fala que nós podemos fazer bom uso. Se você acha que pegar uma folha seca, misturar com um monte de coisa que você não sabe nem quem é, tem até, nem o que é, tem até esterco no meio dessa porcaria aí, enrolar num papel sujo, botar fogo e mandar essa fumaça para o pulmão e matar neurônio, fazer um bom uso do que Deus te dá, cara, vai em frente, porque eu acho, de acordo com a palavra de Deus, eu não vejo que você pode destruir o seu corpo. E eu falei, talvez você não vai morrer, mas vai ficar burro. São escolhas. Hoje você faz as suas escolhas e amanhã elas te fazem. Qual que é a sua escolha? Tem gente que perguntava para mim, pastor, eu estou lendo esse livro aqui, livro de Êxodo. O que o senhor acha desse texto? Falei, Êxodo, meu filho. É assim. Todo tipo de pergunta científica, esquisita, pergunta simples. Nós temos que ter alguém que a gente faz todo tipo de pergunta. Gente que ora com você, gente que fala na sua vida, gente que investe em você e gente que você está investindo nela também. Amém? Você tem que ter essas pessoas perto de você. Se não tem, procura hoje. Agarra num aqui hoje e fala, eu preciso que você ore comigo. Eu preciso me encontrar com você essa semana para tomar um café. E você vai confessar pecado para essa pessoa. Vai orar junto. Você vai falar das suas lutas. Vai orar junto. Fala, olha, eu tenho dificuldade de fazer uma devocional. Vamos fazer um acordo aqui. Vamos fazer junto. Faz na sua casa. Faz com a sua esposa. Saiba se conectar. E por último, acho que eu já esgotei até o tempo aqui. Por último, saiba depender. Continuar sempre dependente. É você elevar a sua atitude. Daniel 6,16. Então o rei deu ordens a eles. Então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve, continuamente o livre. Gente, assim, é normal, natural da vida, que à medida que o tempo vai passando, já vi gente falando assim, meu Deus, mas eu já enfrentei tanta luta, e nessa fase da minha vida eu não estou enfrentando isso. Tem qualquer pessoa assim, chega numa fase da vida que você quer só sombra e água fresca. Você quer desfrutar de um tempo que você ralou. É ou não é verdade? Só que Daniel já tinha, junto com seus amigos, vencido
os seus amigos, ele passou isso junto também, a fornalha, as loucuras do rei. Passou um rei, veio outro, passou outro rei, veio outro. Ele foi vencendo, vencendo, vencendo. Agora ele era entre os 3 mais importantes daquela nação. Se destacou em tudo, Deus usou ele, Deus livrou, Deus abençoou, Deus guardou. Já tinha passado um monte de jejum que ele tinha feito. E agora ele já está lá na frente. O rei já queria colocar ele como o segundo mais importante do reino. O rei depois Daniel. Aí sabe o que acontece? O povo inventa uma história. E nessa fase da vida, Daniel já está velho. As coisas já passaram muito tempo. Eles pegam e vão lá e colocam Daniel na cova dos leões. Sabe por quê? Sabe qual que é o momento da sua vida que você tem que parar de depender de Deus? Nunca. A escola de Deus, quantos se matricularam na escola de Deus aqui? Estão crescendo com ele. Só esse tanto de gente se matriculou? Quantos se matricularam na escola de Deus aqui? Deixa eu ver. A escola de Deus é uma escola de quebrantamento. É uma escola que você tem que se quebrar de novo, crer de novo, se levantar e falar: eu creio em Deus e essa história vai mudar. Novamente, mais uma vez, buscar Deus como se fosse a sua única resposta de novo. Buscar Deus dedicando todo o seu coração, chorando, se quebrantando, abrindo seu coração. A vida com Deus é uma vida de constante dependência de Deus. A gente gosta de independência, a gente não gosta que ninguém fale na nossa vida. A gente gosta de ir e vir sem ter que pedir para ninguém, sem ter que pedir opinião de ninguém. Mas a vida com Deus é uma vida de dependência. Dependência de Deus, dependência do que seus líderes acham. Dependência de tudo. Amém? Então saber depender. Então que você continue dependente em todo o tempo. E assim Daniel passou toda a sua vida. No fim ele estava fazendo jejum, no fim ele estava dependendo. E por último, lá no último versículo do livro de Daniel, olha o que o texto fala. Ele tinha tido um monte de revelação, ele não entendeu nada. Aí ele fala, o que Deus fala para ele? Quanto a você, siga o seu caminho até o fim, complete, não desista. Você descansará, então no final dos dias você se levantará para receber a herança que cabe a você. Sabe o que Deus fala para Daniel? Fala: Daniel, sua recompensa você já tem. Isso que eu revelei para você, não dá nem tempo de eu te explicar. Porque ele fala da revelação, Deus fala da revelação dos fins dos tempos para Daniel. E Deus fala para Daniel: só vai até o fim, não desista, e eu estarei com você. Sabia que uma das marcas da geração dos jovens de hoje é a marca da desistência. Não termina nada que começa. Ele começa a namorar, termina, namora, termina, e fala... Aí termina com uma, começa com a outra, fala: não gostava era da outra, aí volta. Aí, por quê? Porque quando o negócio aperta, ele desiste. E essa marca, porque assim, das coisas que temos no nosso tempo é que todo mundo quer ser jovem para sempre. A pessoa se casa cada vez mais tarde, a cirurgia plástica acontece cada vez mais cedo. É assim. E aí as marcas dos jovens são adotadas também. Aí temos um povo que desiste de tudo todo o tempo. Em nome de Jesus, essa não vai ser a marca da sua vida. Você não vai desistir do que Deus tem para você. Você vai ficar em pé até o final. Eu queria que você se colocasse em pé por um momento. Eu quero finalizar. E eu quero ler esse texto sobre os homens que não desistiram. Homens como Daniel. Homens que fizeram a diferença. Homens que foram até o fim. Homens e mulheres de Deus que de fato marcaram o seu tempo. Marcaram a sua geração. Passaram uma fé de geração em geração. Porque vai vir de tudo para você. Ou desistir ou ter uma vida que não é relevante. O texto diz o seguinte, Hebreus 11, 34 a 40. Apagaram o poder do fogo e escaparam o fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados, se recusaram a ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras. Necessitados, afligidos e maltratados, o mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos eles receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Sabe o que havia sido prometido para eles? Que haveria um Salvador, que haveria um libertador. E eles foram daqueles que morreram crendo que o libertador viria.
Eles foram aqueles que morreram crendo que a salvação viria. E Deus tinha um plano melhor. Qual que é o plano melhor? É a geração de hoje. Esse texto é conhecido como a galeria dos heróis da fé, porque o povo fica olhando e falando Abraão, Isaac, Moisés, João Batista, vão falando de todos aqueles homens que viveram e fizeram história, foram cerrados ao meio, profetas que não desistiram. Só que na verdade a galeria dos heróis da fé ainda não terminou a pintura. Continua hoje, porque a Bíblia fala que esses homens todos estão olhando para nós e estão dizendo assim, Daniel está olhando para a gente falando assim, eu consegui tudo isso sem Jesus vivendo dentro de mim. O que esse povo vai conseguir tendo o perdão dos pecados, tendo o Espírito Santo vivendo dentro deles? Meu Deus, você tem tudo na sua mão. Só vai viver a derrota quem quer. Deus não olhou para você e falou assim, para você eu quero um casamento ruim, para você eu quero uma história ruim. Deus olhou para todos e Ele decidiu abençoar todas as pessoas aqui. Feche seus olhos agora. Para cada um aqui essa palavra significa algo, mas para alguns significa a oportunidade de entregar sua vida para Jesus. A oportunidade de ter a sua história mudada, transformada, renovada com o Senhor. Ter o seu nome escrito no livro da vida, ter o perdão dos seus pecados, ter um relacionamento com Deus. Se você hoje está aqui nesse lugar, Deus falou com você, e você talvez pensou em desistir várias vezes, mas Deus te trouxe para esse lugar, porque Ele tem algo importante para a sua história. Ele quer que você viva nele, e coisas novas vão acontecer na sua vida, na sua casa, na sua família, em tudo que você tem. E eu quero então, você que hoje recebe essa palavra no seu coração, você que hoje crê que Jesus Cristo veio para você, que esse tipo de vida, que tem uma atitude elevada é para você. Se você hoje recebe esse Jesus que veio e morreu por você, e ressuscitou e venceu por você, queria que você me desse um sinal com a sua mão. Todos estão de olhos fechados, e você pode ter essa liberdade de entregar hoje a sua vida para Jesus. Pode levantar sua mão. Deus te abençoe em nome de Jesus. Quem mais? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Quem mais está entregando hoje sua vida para Jesus? Deus te abençoe em nome de Jesus. Quem mais está entregando hoje sua vida para Jesus? Deixa eu ver você, levante sua mão no seu lugar. Você que está entregando sua vida para Jesus, você que está decidindo recomeçar com Ele, viver uma nova história, crendo que você a partir de hoje é filho de Deus lá atrás. Deus te abençoe em nome de Jesus. Quem mais? Pode levantar sua mão, levante sua mão no seu lugar. Você está diante de um Deus que muda a sua história, que pode todas as coisas, não importa a sua realidade. Você está diante de um Deus que muda também a sua realidade. Talvez você venha de situações tão difíceis, coisas que você não queria que acontecessem com você, aconteceram, e você fez escolhas erradas. E se você hoje quer viver com Jesus a sua nova história, e você quer entregar a sua vida para Jesus, confessando Ele como seu Senhor e seu Salvador, pode levantar sua mão no seu lugar. Levante sua mão no seu lugar. Amém. Deus te abençoe. Amém. Quem está voltando para a casa de Deus hoje, talvez circunstâncias difíceis te fizeram sair da igreja, te fizeram sair da casa do Pai, te fizeram sair de perto do Senhor. Se você hoje quer voltar para a casa de Deus, levante sua mão no seu lugar. Quem está se reconciliando com Jesus, levante bem alto para que eu te veja. Amém. Deus te abençoe, querido. Amém. Quem mais está voltando para a casa de Deus hoje? Pode levantar sua mão. Pode levantar sua mão quem está voltando para a casa do Pai, quem está se reconciliando com a igreja. Amém. Amém. Glória a Deus. Quero orar com esses queridos agora. Senhor, abençoe os teus filhos agora, que tomam uma decisão pelo Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que ele tenha certeza, que ela tenha certeza que a partir de agora eles têm a salvação em Ti, que o preço já foi pago, que os pecados foram perdoados, e que Jesus é a vida perfeita, e que com Jesus eles podem ter uma atitude nova, uma vida nova, uma história nova. Em nome de Jesus, Senhor, quebra aqueles acordos que foram feitos com as trevas, mesmo de forma inconsciente, e traga liberdade completa no coração dos seus filhos. Ó Deus, em nome de Jesus, que eles encontrem nesse lugar amigos, parceiros de oração. Ó Deus, que eles possam jamais se afastar do Senhor, e que possam ter uma caminhada, Pai, vitoriosa no Senhor. E Senhor, eu quero orar por todos aqueles aqui também que recebem essa palavra como um encorajamento pessoal, que recebem essa palavra, Pai, como um renovo de Deus, que recebem essa palavra, Pai, como um novo tempo para uma nova história. Aqueles que já andam com o Senhor, mas que hoje vão elevar a sua atitude, Pai. Abençoe os teus filhos, Pai, e que eles possam viver a sua nova história com o Senhor. Eu oro, eu abençoo os meus irmãos, abençoe essa linda igreja, Pai. Ó Deus, tem grandes coisas que vão acontecer.
Abençoe, Pai, o pastor Ribamar, a pastora André e sua família. Abençoe os pastores nesse lugar. Que eles tenham as estratégias, Pai. Que eles tenham, Pai, tudo que precisam no Senhor para liderar o teu povo, para grandes conquistas que virão. Ó Deus, em nome de Jesus, essa igreja terá uma sede própria, Senhor. Essa igreja, em nome de Jesus, vai ganhar os jovens e adolescentes perdidos de São Francisco. Essa igreja, Pai, vai entrar em lugares onde nunca ainda foram conquistados pelo Senhor. Os jovens e os adolescentes, Pai, serão corajosos para testemunhar a sua fé. Os pais, os tios e avós vão investir na próxima geração. E ó Deus, grandes coisas virão, eu creio. Eu abençoo os teus filhos, Pai, e a atitude dos teus filhos em ti será maior do que as circunstâncias. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, querido. Que honra, que prazer estar com você nesse tempo. Que Deus te abençoe. Que Deus te leve ao que Ele tem para você. Obrigado, pastor Ribamar.